Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma reunião semanal da programação da operação. A gente vai ter a programação da reunião está dividida em 3 blocos, né? O primeiro bloco com a previsão meteorológica, a previsão hidrológica e a operação hidráulica. O segundo bloco com a previsão de carga para programação e acompanhamento diário semanal, a previsão de carga para o PMO e revisão semanal e resultados do PMO, além das intervenções energéticas relevantes. O terceiro bloco, com os limites elétricos e principais intervenções elétricas, e a política operativa. Então, vamos dar início à reunião, né? Eu vou chamar o Eduardo, então, para fazer a apresentação da previsão meteorológica. Por favor, Eduardo. Obrigado, Viviane. Compartilhando aqui a tela. Já está aparecendo para vocês? Tá sim, obrigada. Perfeito, obrigado. Começando essa reunião do dia 14 de outubro com a previsão meteorológica. E nessa última semana, né, a gente teve grandes volumes de chuva na região sul, principalmente nas bacias do Uruguai e do Iguaçu, né, que receberam volumes até acima de 100 milímetros, que a gente vai ver daqui a pouco nos próximos slides, que tiveram um aumento bastante expressivo da vazão em razão dessa chuva. A gente também teve chuva significativa na incremental Itaipu, e também tivemos algumas pancadas de chuva, mas em volumes bem menores, nas demais bacias do sudeste, do centro-oeste e do norte, caso do Paranapanema, do Tietê, do Grande, do Paranaíba e do Tocantins, Xingu e Madeira. Em relação à geração eólica, a gente teve 2 dias com uma geração eólica um pouco mais baixa, dias 8 e 11 desse mês, mas nos demais dias a geração eólica foi bastante favorecida no nordeste do Brasil, como a gente consegue ver aqui nesse mapa, principalmente nessa região entre a Bahia, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Para essa próxima semana, a gente vê que os 3 modelos indicam que os maiores volumes de precipitação continuam na região sul, mas a gente vê algumas diferenças. O modelo ETA restringe essa chuva para as bacias da região sul, com chuva bastante volumosa de novo nas bacias do Uruguai, do Iguaçu, na cabeceira dessas bacias, mas a chuva não consegue avançar para o sudeste. Já o modelo GFS, o modelo ECMWF, eles indicam a chuva avançando um pouco para o sudeste, né, atingindo Tietê, Grande e Paraíba do Sul, mas o GFS com alguns volumes maiores, né, próximos de 40 a 50 milímetros, e o ECMWF com volumes um pouco menores. Os 3 modelos indicam um aumento da precipitação na bacia do Rio Madeira, e os 3 modelos também ainda não indicam chuva significativa para as bacias do São Francisco e do Tocantins. Aqui a gente vê o combinado dos 3 modelos, né? A gente vê que o combinado ele puxa um pouco mais para a previsão do ECMWF e do GFS, indicando que volumes maiores para essa região do sudeste e centro-oeste, pegando o Grande, o Paraíba do Sul, Tietê e também parte do Paranaíba. E também indicam volumes bastante significativos, acima de 50 milímetros, para as bacias do sul, principalmente Uruguai e Iguaçu. Para a segunda semana do horizonte, a gente vê uma mudança de padrão. A gente deve ter, entre os dias 20 e 23, uma frente fria avançando do sul até o nordeste do Brasil, e depois essa frente fria passa a organizar a chuva na faixa centro-norte do país, levando chuva bastante significativa, mais de 40 milímetros, para esse período, entre 22 e 28 de outubro, para as bacias do São Francisco, toda a bacia do São Francisco, né, Alto e Médio São Francisco, e também para a bacia do Tocantins, do Xingu, e continuando, persistindo a chuva na Madeira, enquanto que nas bacias mais ao sul a gente vê uma diminuição da chuva em relação à semana anterior. Em relação à geração eólica e fotovoltaica, para essa próxima semana, né, a gente espera uma estabilidade, né, a gente tem uma frente fria avançando no final do horizonte para São Paulo e Minas Gerais, e aí é essa frente fria que deve gerar alguns dias de redução de geração eólica no Nordeste, também geração fotovoltaica nos parques de São Paulo e Minas Gerais. Em relação à temperatura, a gente espera uma semana bem similar a essa, né, em relação à temperatura, né, em relação à média da temperatura. Então, para todas as capitais do Brasil, para a próxima semana, a temperatura, em média, deve ficar bem similar a essa semana. Encerro aqui minha apresentação, estou à disposição para questionamentos e dúvidas, e te passo de volta a palavra, Viviane.
Obrigada, Eduardo. Eu vou passar então agora para o Arthur, né, para ele fazer a apresentação da previsão hidrológica. Obrigado, Viviane. Boa tarde a todos. Então, dando início à apresentação da previsão hidrológica para essa revisão do IPMO de outubro, a gente tem aqui uma previsão de precipitação que indica quantitativos de chuva mais significativos no Grande a partir do dia 18 até o dia 28. No Paranaíba, esse quantitativo é mais significativo a partir do dia 21 de outubro. No Paraná, tem um episódio aqui para o dia 14, dia de hoje, e também alguns episódios no dia 18 e entre os dias 20 e 22. No Paranapanema, também alguma chuva aqui no dia 14 e mais especificamente no dia 18 e no dia 21. Com isso, né, o subsistema Sudeste, com acompanhamento de ENA diário, a gente consegue ver que tende a subir ainda essa semana, fica em recessão até meados da semana seguinte, e em seguida fica em ascensão. Em termos mensais, a média, a gente fica com uma ENA em 116% da média de longo termo, representando o 23º maior do histórico de 92 anos. Dando zoom na bacia do Rio Grande, a previsão é de recessão da energia natural fluente até o final da próxima semana, quando tende a aumentar um pouco até o começo da semana seguinte. Em termos gerais, para a previsão mensal, a previsão fica em 105% da MLT, representando o 31º maior do histórico de 92 anos. Para o Rio Paranaíba, o comportamento é muito parecido com a bacia do Rio Grande, com uma recessão até o final da próxima semana, seguido de leve aumento. Em termo mensal, a previsão é de 73% da MLT, representando o 17º menor outubro do histórico de 92 anos. Para a bacia do Rio Paranapanema, a oscilação fica aqui em torno dessa média de 2.500 megawatts médios de ENA para a próxima semana, seguido de recessão para a semana seguinte. A previsão mensal fica em 142% da MLT, representando o 19º maior do histórico de 92 anos. A bacia do Rio Paraná tem um indicativo de aumento até o final dessa semana, seguido de um comportamento geral de recessão até a semana do dia 22. A previsão mensal fica em 127% da MLT de ENA e o posicionamento é o 19º maior do histórico de 92 anos. Dando um zoom nas bacias do sul, agora o Iguaçu e o Uruguai têm indicativos de chuva mais significativos entre os dias 14 e o dia 21. A gente vem observando nos últimos dias um aumento bem expressivo da energia natural fluente desse subsistema. A expectativa agora é de uma recessão durante essas 2 semanas de previsão diária. A previsão mensal fica em 185% da MLT, representando o 11º maior outubro do histórico em termos de ENA. A bacia do Iguaçu identificou esse aumento bem expressivo e agora o comportamento é de recessão. A previsão mensal fica em 206% da MLT, representando o 7º maior do histórico. A bacia do Rio Uruguai também tem uma previsão de redução da energia natural fluente, uma previsão mensal em 203% da MLT, representando o 8º maior do histórico de 92 anos. Agora no Nordeste e também no Norte, né, as bacias do Rio São Francisco e Tocantins, as chuvas tendem a ficar mais expressivas a partir do dia 22 até o final do horizonte da previsão diária. O Nordeste, de maneira geral, tende a ficar com uma leve recessão até o começo da próxima semana, uma leve ascensão na semana seguinte, um comportamento bem estável em termos de médias semanais da energia natural fluente. A previsão mensal fica em 66% da MLT, representando o 19º menor do histórico de 92 anos. Aqui um acompanhamento hidrológico dos poços do trecho médio de São Francisco indicam não uma grande variabilidade aqui dos poços e a fluência de Sobradinho que a gente observou com um aumento devido à política operativa em Três Marias, teve aumento até o dia 20 e também um leve aumento aqui entre os dias 8 e 12, mas já voltou para um patamar próximo a 800 metros cúbicos por segundo. Falando da bacia do Rio São Francisco, a gente tem esse comportamento oscilatório, mas em termos de médias semanais ficam próximos aos 2.000 megawatts média de energia natural afluente. A previsão mensal fica em 68% da MLT, representando o 18º menor da história.
Já para o subsistema norte, a expectativa é de um aumento da energia natural fluente, principalmente a partir do dia 22. A previsão mensal fica em 82% TMLT, representando o 28º menor do histórico. Tocantins indica uma leve recessão até o dia 22, seguido de um aumento bem expressivo na segunda semana prevista. Com isso, a previsão mensal fica em 70% da média de longo termo, representando o 21º menor do histórico. Aqui um panorama da próxima semana operativa em termos da previsão semanal e indicando aqui acima de 120% MLT. As previsões indicam uma previsão de ENA acima de 120% MLT para as bacias do Rio Madeira, Tapajós, Curuaúna, Guatumã, no Jari, 80 e 120% MLT. Temos o Xingu, o Grande e o Paraíba do Sul e também Itiquira. As demais bacias representam previsão abaixo de 80% MLT para a próxima semana operativa. Agora falando do panorama mensal, comparando com o PMO e a revisão 1, essa revisão 2 é o subsistema sudeste com uma pequena variação, a previsão mensal fica em 116% MLT, representando o 23º maior outubro do histórico em termos de energia natural fluente. O subsistema Nordeste teve uma queda mais expressiva de 77% na revisão 1 para 66% na revisão 2, representando o 19º menor do histórico. O Sul, a gente já viu uma ascensão bem grande em comparado com o PMO e a revisão 1, agora com uma previsão mensal em 185% MLT, representando o 11º maior do histórico. E o Norte também teve um aumento para 82% MLT na previsão mensal, representando o 28º menor do histórico. Agora, dando um horizonte, um zoom na previsão semanal e as aberturas para o mês de novembro, a gente consegue observar aqui para o subsistema sudeste, a semana 3 teve um leve descolamento do que vinha sendo previsto na revisão 1, mas em termos de previsão semanal para semanas 4 e 5 eles estão bem aderentes, e as aberturas também são bem aderentes com o PMO e a revisão 1, variando entre 70% e 155% TMLT. Para o sul, a gente já vê um descolamento maior para a semana 3, e um comportamento mais próximo do que vinha sendo previsto nas semanas 4 e 5. As aberturas variam para o mês de novembro, variam entre 407% e 60% da MLT, da energia natural fluente. Para o subsistema Nordeste, a gente vem com uma previsão semanal relativamente abaixo do que vinha sendo previsto, e as aberturas para o mês de novembro indicam uma variação entre 38% e 174% da MLT de ENA. Para o subsistema norte, a gente tem um descolamento maior nas semanas 4 e 5, e as aberturas variando entre 44% e 74% da MLT de ENA para o mês de novembro. Bom, com isso eu encerro minha apresentação e fico à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Obrigada, Arthur. Eu vou passar a palavra, então, para a Camila fazer a apresentação sobre a operação hidráulica. Boa tarde a todos. Vamos dar início à parte da apresentação da operação hídrica dos reservatórios. Aqui nós temos a programação hidráulica, são as salas de crise de acompanhamento que estão acontecendo nesse momento. Nós temos a sala de acompanhamento da bacia do Rio Tocantins, a sala de estiagem da bacia do Rio Madeira, a sala de crise da bacia do Rio Paranapanema, a sala de acompanhamento do Rio São Francisco, a sala de crise da região sul e os grupos de operação do Paraíba do Sul, que é o GAOPS e o GTAOH. Aqui nós temos a agenda das reuniões das próximas salas. O Paranapanema vai acontecer no dia 27/10 de 2022, o São Francisco no dia 1º/11, a sala de crise do Sul no dia 19/10, o Tocantins no dia 26/10 e o Madeira no dia 26/10 também.
Aqui é um lembrete que, né, que a gente foram publicados no Sintegre no dia 13/10/2022 os relatórios de regras para a operação de controle de cheias, referente ao ciclo 2022-23, das seguintes bacias: a bacia do Iguaçu, do Paraíba do Sul, do Jacuí, do Paraná até Porto São José, de Parnaíba, do São Francisco e do Jequitinhonha. Aqui nós temos o gráfico apresentando a operação do reservatório de Porto Primavera e de Jupiá. Nós ainda estamos com a redução ali na parte de Jupiá, nós estamos defluindo aproximadamente 3.300 metros cúbicos por segundo. Porto Primavera, a gente está com um FCRH de mínima de 3.900 metros cúbicos por segundo, devido às últimas cheias. As vazões incrementais de Porto Primavera aumentaram nos últimos dias, nós chegamos a defluir por volta de 5.900 metros cúbicos por segundo, o reservatório ficou a fio d'água e atualmente nós estamos defluindo 3.995 metros cúbicos por segundo no reservatório de Porto Primavera. Analisando a apresentação, eu devolvo minha palavra à Viviane. Obrigada. Obrigada a você também, Camila. A gente vai fazer, então, agora um intervalo de 5 minutos e a gente volta no próximo bloco com o segundo bloco e a resposta das perguntas desse primeiro bloco. Obrigada. Olá, retornamos, então, para esse segundo bloco. Não tivemos perguntas, então a gente já vai iniciar a apresentação da previsão de carga para a programação diária, lembrando que a gente também vai ter nesse bloco a previsão de carga para o PMO e revisão semanal, os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. Eu vou passar, então, a palavra para o Gabriel fazer a apresentação da previsão de carga para programação e acompanhamento diário semanal. Por favor, Obrigado, Gabriel. Viviane. Vou compartilhar aqui. Já estão vendo? Bom. Sim, Gabriel. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou estar apresentando aqui para vocês os resultados da previsão de carga para programação diária eletroenergética ao longo da semana aí do dia 7/10 ao dia 13/10. Começando pelo subsistema Sudeste, Centro-Oeste, nós temos aqui as curvas do PDP quanto verificado, tá? O programado, oficial quanto verificado. Então, nós podemos ver aqui no Sudeste, nós tivemos 2 dias com desvios mais significativos, no dia 12 de outubro e no dia 7 de outubro. Esses desvios muito impactados aí, um feriado, outro na sexta-feira anterior, pelas previsões de nebulosidade e radiação na carga. Quando a gente considera com a MMGD, quando a gente está tendo essa dificuldade agora com as previsões de MMGD, essas têm impactado significativamente. Na semana passada eu já mostrei isso, esse efeito com relação ao subsistema sul. Estou aqui novamente apresentando, tá? É uma coisa nova que está impactando bastante, a gente já vem estudando isso, está estudando metodologias de como mitigar esse efeito que tem causado na previsão de carga, como é que a gente pode incluir mais informação nos nossos modelos para que isso possa estar sendo mitigado, esses desvios. Tá? No geral, apesar desses 2 desvios, nós tivemos uma semana boa, de desempenho bom no Sudeste, 1,5% de desvio médio absoluto e 87% dos desvios menores do que 3%. Já no subsistema Sul, foi uma semana bem atípica em termos com frentes frias entrando e muitas variações de nebulosidade ou sem nebulosidade. Isso acaba, como eu já expliquei, está dificultando bastante aí as previsões. Por exemplo, aqui na sexta-feira a gente tinha uma previsão de nebulosidade que acabou
não ocorrendo aqui ao longo do dia, acabou ficando mais claro aqui na parte da tarde, a carga, por consequência, a MMGD ela passa a atender uma carga que não existia, atender uma carga que não atender uma carga do sistema, ela passa a gerar mais atendendo uma carga do sistema, e essa carga, aparentemente, ela some para a gente, né, como está sendo atendida pela MMGD. Então, isso aqui é um claro exemplo desse efeito, tá? Nós tivemos efeitos similares ao longo dessa semana aí, o que acabou prejudicando bastante aí os desvios na programação diária aí do subsistema Sul. Esse aqui é o desvio semanal, a gente tem aqui o Previcarga Decem também, que apresentou desvios bem significativos também, até por conta dessa falta de informação, o modelo não está sabendo lidar direito ainda com essas informações de quando tem ou não tem a MMGD. Nós estamos estudando formas de imputar esse dado, e ainda tivemos um feriado no meio da semana aí, porque acabou dificultando também um pouco as previsões. E ainda mais para o modelo, em termos históricos, né, a gente está vivenciando, os efeitos da MMGD estão se acentuando nesse ano. Então, quando o modelo olha para um histórico, ele não tem nada parecido para estar baseando ali o resultado dele. Então, isso tem prejudicado bastante. No subsistema Nordeste, nós tivemos aqui uma semana ok, a carga ela veio bem ajustada. Nós tivemos um desvio médio aí de 2,29 no subsistema Nordeste, 68% dos desvios menores do que 3%. E o subsistema Norte, nós tivemos aí 84% dos desvios menores do que 3% e 1,68% de MAP aí para esse período. No SIM, de forma geral, um desempenho muito bom, um erro máximo aí da ordem de 2 GB em alguns dias aí, muito também é feito da MMGD, tá? Essa estimativa. Então, nós tivemos aí um erro médio de 1,25%, 95% dos desvios menores do que 3%. Tá? Com isso, eu passo a palavra ao Douglas, mas eu também vou participar um pouco da apresentação dele. Pode apresentar aí, Douglas. Obrigado, Gabriel. Boa tarde a todos. Acredito que todos já estejam vendo a minha apresentação. Darei retomada aqui à reunião agora, falando um pouco a respeito da carga semanal, assim como as previsões para as próximas semanas. Nessa semana, em função dos inúmeros questionamentos que nós recebemos aí ao longo da semana e também do questionamento feito na última semana pelo Pedro Modesto, da Enecor, nós iremos detalhar um pouco melhor a primeira semana operativa, assim como o desempenho da carga, seus desvios. Antes, propriamente dito, de nós começarmos a nossa apresentação sobre as previsões de carga das próximas semanas. Aqui nessa parte já é de conhecimento dos senhores, que nós já até apresentamos nas últimas reuniões, a dinâmica de atualização dos valores de carga em função do recebimento dos dados de geração da CCE. Aqui nessa parte eu vou dividir a apresentação com o Gabriel. Vocês podem ver que eles estão divididos em 4 etapas, basicamente. A primeira etapa consiste, basicamente, ao longo do mês, e a partir da etapa 2, daí já fica a partir do mês subsequente, né, do mês seguinte. O Gabriel vai detalhar agora os senhores um pouco melhor a etapa 1. Pode falar aí, Gabriel. Obrigado, Douglas. Você pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, nessa etapa de valores estimados, a gente tem um envio semanal dos dados de geração da CCE. Estou passando aqui uma linha do tempo para
vocês poderem entender melhor como é que isso se passa, né? Esse envio semanal de dados de geração pela CCE é um envio de dados em caráter preliminar. Parte desses dados podem ser estimados, valores podem ser alterados ao longo desses envios, entendeu? Então, por exemplo, na primeira semana, a gente recebe um volume de dados da CCE. Esse dado, um agente, ele pode ter faltado uma medição, um ponto de medição, ter mandado acabado mandando um valor menor de geração, ou não enviou a geração para aquele período. A CCE, para esses casos que não envia, ela faz uma estimativa e completa o dado lá para o envio ANS. Então, você já tem um dado aí que é um dado preliminar do agente com algumas estimativas. Numa segunda etapa, de posse desses dados preliminares, das usinas tipo 3, o ANS ele realiza a estimativa da geração dessas usinas para compor a carga global até o momento corrente. Sobre condições normais, às vezes tem um feriado, alguma coisa, a gente recebe esse dado semanalmente da CCE, com uma diferença aí de 7 dias. Então, a gente recebeu o dado da semana passada, e o dado nessa semana da semana passada, e usa esses dados para estimar o quanto teve de geração tipo 3 no período. Essa mesma estimativa de geração tipo 3, ela é usada para compor a carga global até o momento corrente, tá? Então você tem aí, na situação de hoje, da semana passada para cá, nós tivemos são 7 dias de... Deixa eu fechar. Nós tivemos 7 dias dessa previsão, né? Então, essa estimativa tipo 3, ela foi completada nos últimos 7 dias, tá? Com a metodologia já apresentada anteriormente, que é a média do tipo de geração. Essa mesma estimativa ela é considerada na programação do dia seguinte, que compõe a carga do IPDO. Então, qualquer variação dos dados preliminares ou da CCE, ela tem um impacto no valor verificado da carga, tá? E a partir da carga global composta com essa parcela estimada, é considerado ali a carga verificada, uma carga verificada preliminar, sendo essa utilizada como base para as previsões, tá? Então, é só para ficar claro que esses efeitos aí, eles podem e afetam a comparação dos desvios e os dados, e também acabam impactando, de certa forma, as previsões. Volto a palavra ao Douglas. Obrigado, Gabriel. Agora, nós já passamos da sequência do mês em curso, né, digamos assim, já estamos no mês subsequente. Logo no início do mês, em geral, a CCE nos envia um arquivo contendo toda a geração verificada do mês anterior. Esse arquivo ainda é um arquivo preliminar. Os valores de carga global são calculados e nós esperamos até que os dados contabilizados, né, que já está aqui na etapa 3, que nós intitulamos de MS mais 13, porque em geral ele é recebido após o 13º dia útil do mês seguinte. Nós esperamos até que esses dados contabilizados nos sejam enviados, para aí sim calcular o valor, digamos que final da carga global, que nós utilizamos nos diversos processos de previsão e acompanhamento de carga aqui no ANS. É esse valor que nós disponibilizamos para os senhores no site, na parte lá do histórico operação do site do ANS, conforme o link aqui apresentado, e que vocês já têm conhecimento. Então, basicamente, né, como o Gabriel disse, semanalmente nós temos o recebimento de um novo arquivo aí com dado de geração verificada, /estimada ali da CCE. E essa semana, quando nós alimentamos com esse dado verificado, a semana anterior, de 38.082 MW médio que nós apresentamos
aos senhores na última reunião semanal, ela passou para 38.568 megawatt médio. Dessa forma, o nosso desvio, que foi apresentado de menos 3,7%, ele passou para menos 2,4%. Então, foi basicamente aí uma revisão de aproximadamente uns 500 megawatts, 486 megawatts, só em função do recebimento desses novos valores verificados. É claro que em relação à nossa previsão, ainda ficou faltando, digamos assim, para chegar na nossa previsão, 964 megawatts médio. E com isso, nós começamos a analisar durante a semana, com o objetivo de trazer aqui aos senhores maiores explicações sobre esse desvio. Nós iremos apresentar aqui 2 tópicos que nós temos falado. O Gabriel, até ao longo da apresentação dele, ele já destacou um, que é o efeito da MMGD. Acaba que atualmente nós estamos trabalhando com uma carga líquida de MMGD, digamos assim, e isso, quando nós temos um cenário de maior geração MMGD, acaba que nossa carga supervisionada ela reduz, né? Ela diminui. Em contrapartida, quando o cenário de geração MMGD é menor, nossa carga supervisionada ela aumenta. Aqui eu volto a palavra novamente ao Gabriel, que ele vai apresentar aí a vocês agora uma parte do nosso trabalho de estimativa de geração fotovoltaica aqui, horário. Aí é contigo, Gabriel. Bom, só explicando essa parte aqui da previsão, né? Essa estimativa é uma estimativa baseada no modelo 4MD da EPE. Então, ela ainda está em fase de estudo, é uma variação do modelo mensal da EPE para programação diária, tá? São utilizados dados de radiação do ERA 5, tá? Disponíveis em D-5, então a gente tem os dados de 5 dias atrás, tá? Por isso que a gente não consegue fazer essa análise que o Douglas está fazendo aí da MMGD quando vai apresentar os desvios na semana. E a gente tem um posicionamento de potência instalada e posição geográfica de dados cadastrais da ANEEL disponível em M-2. Então, o cadastro está parado há 2 meses atrás. Mas a gente utiliza considerando o cadastro lá atrás e conforme o tempo vai passando, nós vamos atualizando a base cadastral. A metodologia atual. A gente utiliza o ponto de grade mais próximo da instalação de MMGD, é uma grade de 25 km, e o cálculo da geração, que é o produto da potência instalada pela radiação líquida na superfície, dividido por 3.600 vezes a irradiância nas condições padrões de teste, que é de 1.000 watts por metro quadrado, e em seguida a gente faz um agregado, faz a agregação, calcula a geração para cada unidade geradora, e faz agregação por área e subsistemas. Os resultados disso o Douglas vai apresentar para vocês aí em seguida. Feito essa agregação que o Gabriel falou, tanto por área geoelétrica quanto por subsistema, nós temos o resultado aqui apresentado no gráfico. Aqui nesse resultado, ele está agregado por semana operativa, né? Aqui, as datas que vocês olharem aqui no eixo inferior aqui do gráfico, é a data fim da semana operativa, e aqui nós temos desde a semana operativa que se concluiu no dia 5 de agosto até a última semana operativa que terminou no dia 7 de outubro. Então, com isso, o que nós observamos quando nós comparamos essa semana aqui do dia 7 de outubro com a semana do dia 30 de setembro? Nós observamos um aumento da geração MMGD, e como já falado anteriormente, tanto por mim quanto pelo Gabriel, contribui para uma redução da carga supervisionada, né? Dado esse aumento. E esse valor aqui, verificado na semana 7, eu vou pedir uma atenção maior aqui, que é o subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é o alvo de nossa análise, que são essas barras roxas aqui. Nós tínhamos um valor esperado para o mês, que é esse valor aqui de em torno de 1.100, 1.000 e pouquinho megawatt médio, antes de 1.100, e essa geração da primeira semana se estimou acima do esperado para o mês em 308 megawatt médio. Então, isso contribuiu negativamente ali no desempenho da carga, né? Contribuiu com uma redução da carga em torno de 308 megawatt médio. No slides inicial, eu apresentei a vocês que a diferença entre a carga que nós temos agora, né, com os novos valores
recebidos pela CCE de geração, com a nossa previsão, estava em torno ali de 960, se não me engano, megawatt média de diferença. Então, cerca da geração fotovoltaica contribui com aproximadamente 1/3 aqui dessa redução. Um outro fator que nós temos dito ao longo das últimas reuniões é a questão da ocorrência de temperatura mais amenas, né? E é típico para essa época do ano. Desde lá o mês de setembro, nós temos tocado bastante nesse fato. Com o recebimento dos dados verificados da CCE, nós conseguimos rodar o programa, né, a carga ajustada, que ele expurga os fatores fortuitos não econômicos sobre a carga. Então, para o período no cenário de temperatura, né? Quando nós temos uma temperatura mais alta, ele consegue expurgar isso também, ou quando nós temos a temperatura mais baixa, como vem acontecendo, ele consegue expurgar. Quando nós rodamos esse programa, nós observamos que a carga, entre a carga verificada e a carga verificada ajustada apresentou 258 MW médio, 258 MW médio mais alto, que seria essa barrinha aqui, verdinha, que está no gráfico de pilha aqui, apresentado para os senhores. Então, as temperaturas atípicas que têm ocorrido desde o mês de setembro, que também foram verificadas na primeira semana operativa, contribuíram para uma redução de carga em torno de 258 MW médio. Dessa forma, quando nós temos uma análise agora, fazendo análise agora, com a carga recomposta, né? O que seria a carga recomposta? Seria a carga que nós temos atualizada, esse 38.568, com os novos valores de geração recebidos pela CCE. Esses 308 seria tirando o efeito da MMGD, e os 258 seria tirando o efeito das temperaturas. Nós temos um desvio em relação à nossa previsão de 406 MW médio. A nossa carga recomposta ficaria no valor em torno de 39.134, e o desvio de 406 apresentado ficaria em torno de menos 1%. Um desvio, digamos assim, que nós julgamos estar dentro do nosso trabalho de previsão, né? Que trabalhamos com algumas incertezas. Aqui, com isso, eu espero ter conseguido explicar um pouco melhor o comportamento e a dinâmica da carga observada aqui na última semana no subsistema Sudeste Centro-Oeste, e também explicar um pouco melhor aí alguns fatos que colaboraram para o desvio apresentado, né? No caso agora, que é em menos de 2,4 nesse subsistema, e fico aí à disposição dos senhores. Agora daremos sequência à reunião falando a respeito propriamente das previsões de carga, né, para as próximas semanas. Começando com as premissas meteorológicas, para as próximas semanas, como já foi apresentado pela nossa equipe de meteorologia, nós esperamos temperaturas em médias semelhantes às observadas nessa semana, sem grandes variações, somente com destaque para a expectativa de ocorrência de precipitação ao longo de quase todo o período previsto no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e no Sul. E, como dito, as temperaturas ainda se apresentarão em alguns dias inferiores às esperadas nessa época do ano. No subsistema Nordeste e Norte, eles seguem com uma condição esperada para essa época do ano, com temperaturas elevadas e pouca ocorrência de chuva em suas capitais. O outro destaque seriam as premissas econômicas. Essas premissas nós mantivemos semelhantes ao apresentado na última reunião semanal, com destaque, no caso, para o indicador de confiança da indústria, que recuou 0,8 pontos no mês de setembro, influenciado por uma percepção dos empresários de queda na demanda por produtos industriais de todas as categorias, à exceção de bens de consumo não duráveis. Em contrapartida a isso, nós temos o aumento do índice de confiança do consumidor em 5,4 pontos, apresentando o maior nível desde janeiro de 2020. E, por fim, outro ponto que aqui que destacamos também é a redução da utilização da capacidade instalada, porém ainda permanece em patamares elevados, e esse fato tem contribuído na dinâmica da carga observada ao longo dessas semanas. Passando pelas premissas, falando propriamente agora do acompanhamento das previsões de carga, essa semana no subsistema Sudeste, apesar, em todos os subsistemas, né, nós tivemos a ocorrência do feriado do dia 12 de outubro, e no subsistema Sudeste, apesar da ocorrência desse feriado, a carga ainda assim se verificou um pouco superior à observada na última semana operativa. Nosso desvio esperado é de 2,6%,
Para as próximas semanas, dado que não temos a ocorrência de nenhum feriado, né, nós consolidamos um valor de 39.837 megawatt médio, que nos sinaliza uma redução de menos 2,4% em relação ao último valor previsto para essa semana. Para as demais semanas, nós fizemos um ajuste ali em torno de menos 2%, e com isso nós temos um valor de outubro revisto de 39.518 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio de menos 3,1% em relação à nossa previsão inicial para o mês. No subsistema sul, nesse subsistema nós já observamos uma carga menor, né, do que a da primeira semana operativa, como esperado numa semana de feriado. Nós tivemos a expectativa de fechamento de uma carga de 10.577 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio de menos 1,4% em relação à nossa previsão. Para as próximas semanas, dada a expectativa, né, de ocorrência de temperaturas amenas, semelhante ao que tem observado ao longo dessa semana, e precipitação durante todos os dias da próxima semana, boa parte da próxima semana operativa, né, nós consolidamos um valor de 11.130 megawatt médio, que nos sinaliza uma redução em torno de 7% aí em relação ao último valor previsto. Para as demais semanas, nós fizemos um ajuste aí em torno de menos 5%, e com isso nós temos um novo valor para o mês de outubro de 11.076 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio de menos 7,6% em relação à nossa previsão inicial para o mês. O subsistema Nordeste, né, assim como o subsistema Norte, são subsistemas que em condições meteorológicas de temperatura, eles sofrem poucas variações ao longo do ano, e essa semana não foi diferente. Essa semana, a carga verificada, nós temos a expectativa de fechamento de uma carga verificada de 11.608 megawatt médio, com 1,8% de desvio. Para as demais semanas, dada a estabilidade dessas condições meteorológicas, né, somente com destaque para os menores totais de precipitação nas capitais, nós consolidamos valores 1% mais alto do que os últimos valores previstos para as semanas 3, 4 e 5. Dessa forma, a terceira semana operativa ficou com uma previsão de 11.778 megawatt médio. O valor de outubro revisto de 11.654 nos sinaliza um desvio de 0,7% em relação à nossa previsão inicial para o mês. E chegando ao último subsistema, antes do SIM, o subsistema Norte. Esse é um subsistema que nós ficamos também bastante de olho nas variações de carga dos consumidores livres da rede básica. Essa semana nós não tivemos nenhum consumidor livre variando sua carga, assim como para a próxima semana nós também não temos nenhuma expectativa de variação de carga. Dessa forma, nós não fizemos nenhum ajuste em nossas previsões, e essa semana nós temos a expectativa do fechamento de uma carga de 6.849 megawatt médio, também com desvio de 1,8%, semelhante ao desvio observado no subsistema Nordeste, né? Desculpa, desvio percentual da carga. O valor de outubro revisto encontra-se em torno de 6.881 megawatt médio, e nos sinaliza um desvio em relação à nossa previsão inicial para o mês de menos 3,7%. Com isso, chegando no sistema interligado nacional, essa semana nós temos a expectativa de fechamento de uma carga de 67.816 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio de 1,7%. Para as demais semanas, dados os ajustes que fizemos em todos os subsistemas, à exceção do subsistema Norte, nós temos a expectativa para a terceira semana de 69.687 megawatt médio, que nos representa uma redução aí na projeção da terceira semana de menos de 2,4%. E o valor de outubro revisto também está nos sinalizando um desvio de menos 3,3% em relação à nossa previsão inicial para o mês, dado o novo valor de 69.130 megawatt médio. Com isso aqui eu termino minha apresentação. Agradeço a atenção de todos e retorno minha palavra para você, Viviane. Obrigada, Douglas. Obrigada, Gabriel. Eu vou, então, passar a palavra agora para o Gabriel Castro, né, que vai apresentar os resultados do PMO e as principais intervenções energéticas. Por favor, Gabriel. Boa tarde. Já estão vendo a tela? Estamos sim. Boa tarde, vou apresentar os resultados dessa revisão do PMO.
principal destaque da semana foi a liberação das UGs 2, 3 e 6 da UTE Barra Bonita 1, e com isso ela entra totalmente em operação comercial. Em relação ao resultado, o CMO ficou igual em todos os subsistemas, sem atingir nenhum limite não limite de intercâmbio entre os subsistemas, e ficou em R$ 3,09 no patamar de carga pesada, R$ 3,08 no patamar de carga média e R$ 2,94 no patamar de carga leve. E aí, em relação à semana passada, o valor total do CMO variou muito pouco, né? Apenas R$ 1, por volta de R$ 1. Mas, mesmo assim, o principal fator que causou essa variação foi a atualização das vazões, que fez com que a maior parte da diminuição do CMO da semana passada para cá, em torno de 90 centavos. Em relação ao despacho térmico, a gente não tem nenhum despacho por ordem de mérito, a gente tem apenas o despacho por inflexibilidade e também uma parcela de despacho por restrição elétrica na UTE Juiz de Fora. Em relação ao despacho das usinas GNL, a tabela a seguir mostra o benefício do despacho antecipado das usinas GNL para a semana operativa de 17 de dezembro a 23 de dezembro. E o benefício foi de R$ 3,15 para todos os patamares de carga. Então, o CVU dessas usinas é acima desse valor, então nenhuma delas terá despacho antecipado por ordem de mérito. Nenhuma dessas usinas. A UTE Santa Cruz, ela vai ter um despacho nessa semana, não nessa semana, ela vai ter um despacho até 10 de dezembro de 2022 por inflexibilidade declarada pela agente. Aqui, como está se comportando o armazenamento em termos de energia armazenada por subsistema, isso ao longo de cada revisão desse mês, e a gente vê que principalmente no Sul, o valor realizado essa semana ficou acima do que era previsto nas revisões anteriores. Espera-se terminar o mês em 92,7% de energia armazenada, e para o segundo mês tem uma faixa de 98,4% a 54,9%, esperada de terminar o mês de novembro. Para o Sudeste, estamos com 51,1%, para chegar ao final do mês em 50,9%, e para o final de novembro em 58,8% a 47,6%. No caso do Nordeste, o armazenamento atual de 63,1% da energia armazenável máxima, para chegar ao final deste mês em 60,8%, e no final de novembro de 68,4% a 55,8%. No Norte, vai de 68,1% atual a 60,9% ao final do mês, e tendo uma faixa de 48,6% a 50,7% do esperado para o mês seguinte. Em relação às ofertas de importação de energia, recebemos oferta da Enel e da BTG Pactual para a energia do Uruguai. Os valores para cada bloco de energia estão aqui, no caso da Enel, vai de R$ 528,91 a R$ 2.604,50. Isso aí são valores um pouco abaixo do que foi ofertado na semana passada, que foi uma variação de até R$ 4,00 a menos, dependendo do bloco. E no caso do BTG Pactual, os valores vão de R$ 536,14 até
R$ 2.649,08. Uma variação, um aumento em relação aos valores ofertados na semana passada, de até R$ 45,37 a mais. Enquanto a Argentina não teve oferta para essa semana. As intervenções energéticas relevantes são as intervenções que ocorrem em alguma UG que altera o limite sistêmico ou em uma UG de grande porte. No Sudeste e Centro-Oeste, tem a manutenção preventiva na UG 18A de Itaipu, dia 17 ao dia 28. Na UH Ilha Solteira, a manutenção preventiva na UG 3, do dia 17 ao dia 4 de novembro. Na UHE Jupiá, a manutenção preventiva na UG 8, do dia 18 ao dia 20 de outubro. Em Três Irmãos, a manutenção no dia 16 de outubro. Na UHE Governador Ney Braga, manutenção do dia 17 ao 28 na UG 2. Na UHE Passo Fundo, uma manutenção preventiva no período 17 a 28 de outubro, na UG 1. E em Belo Monte, nas UGs 12, 13, 14 e 15, a manutenção do dia 17 ao dia 19. E em Tumbiara, apenas uma manutenção na UG 5 para o dia 17. Em Santo Antônio do Jari, desligamento da usina, no dia 16. E em Peixe de Ancal, manutenção do transformador no dia 16. No Nordeste não há intervenções energéticas relevantes. E aqui eu termino a apresentação. Boa tarde. Obrigada, Gabriel. Nós vamos então agora para o intervalo, né, desse segundo bloco. E na volta a gente responde as perguntas. Tá? São 5 minutos de intervalo. Obrigada. Olá, retornamos então para o nosso terceiro bloco. Antes de a gente iniciar o terceiro bloco, a gente vai responder as perguntas. Antes, a gente teve uma mensagem mesmo da Mônica Zambelli, da CPFL Geração. Ela falou: prezados, boa tarde, parabéns pela iniciativa de se aprofundar nas parcelas causadoras dos desvios de carga. Fundamental reconhecer os desafios para melhor enfrentá-los. A gente agradece, então, a mensagem, Mônica. Muito obrigada. E vamos, então, para a pergunta da Laiana Versosa, da América Energia S.A. Comercialização. Ela está perguntando, ela fala: prezados, boa tarde. Como são feitas as previsões de temperatura por subsistema dos arquivos de entrada do Previcarga D100? Seria uma combinação dos modelos de previsão? Se sim, quais seriam os modelos? Eu vou passar para o Gabriel responder essa pergunta. Por favor, Gabriel. Obrigado, Viviane. Boa tarde, Laiana. Bom, no Previcarga D100, as previsões de temperatura por subsistema, nós utilizamos modelos tanto do CPTEC, prioritariamente, que são WRF e UBAN, e a gente usa também o GFS. Em geral, a gente usa o WRF, o UBAN, e caso que no dia a dia a gente pode ter falha do CPTEC, não vir algum dado, alguma coisa, alguma falha num determinado horário, e aí a gente vai substituindo o WRF, o BAN e o GFS, por último, conforme se houver alguma falha de dados. Mas esses dados são os dados mais próximos de cada aeroporto, né, o ponto mais próximo, utilizado lá na metodologia de temperatura equivalente que está divulgada no portal Sinteg. Tá? Espero ter esclarecido as dúvidas. Eu retorno a palavra à Viviane. Obrigada, Gabriel. Vamos iniciar. Então, a gente tem mais uma pergunta da Mônica, mas ela é sobre a programação diária. A gente vai deixar para o final da reunião. Vamos, então, iniciar o terceiro bloco. A gente vai iniciar agora com o Felipe, falando dos limites elétricos e principais intervenções elétricas, e após ele a gente vai falar da política operativa.
passo a palavra para ti, Felipe, por favor. Obrigado, Viviana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no início do bloco 3. Compartilhar a apresentação, pessoal. Bom, iniciando aqui a nossa apresentação das intervenções aí com impactos eletroenergéticos, a gente tem um serviço que já está em execução, né, para seccionamento de barra lá em Serra da Mesa, uma barra de 500 kV, um serviço que está entre o período das 23 horas do dia 10 até as 0 horas e 30 do dia 26 de novembro. Tá bom? E para que o sistema suporte contingências envolvendo o desligamento da barra A1 e A2 de Serra da Mesa, deverá ser limitado a FNS em até 2.600 MW e FNES em até 6.800 MW. Agora vamos falar de serviço do Banco Sério em Colinas, de 7 às 17, dos dias 15 do 10 e 16 do 10, sábado e domingo. Né? Então, para que o capacitor sério da linha 500 kV Imperatriz Colinas C2 não seja submetido a sobrecarga em regime normal de operação, deverá ser adotada a restrição do fluxo Imperatriz Colinas entre menos 1.900 MW e mais 1.900 MW, ou seja, ambos os sentidos. Esse é um serviço na linha de 500 kV sobre a linha São João do Piauí, circuito 0565, das 7 horas do dia 16 do 10, domingo, até as 6 horas do dia 17 do 10, segunda-feira, para substituição de chaves seccionadoras. Para que o sistema suporte perdas simples e duplas de transmissão das interligações Norte-Nordeste e Sudeste-Nordeste, deverá ser limitado o FNES até 5.500 MW e o FNNE entre menos 4.500 MW e 4.500 MW. Bom, agora, para terminar, a gente tem um serviço na linha de 345 kV Itabique 2 de Ceaba, das 7 horas do dia 17 do 10 até 23h59 do dia 28 do 10, sexta-feira. Esse serviço foi uma intervenção solicitada pela gente para a realização de serviços de utilidade pública, né, por conta do risco da barragem de Forquilha 3, né, que está em nível emergencial de rompimento. E aí foi necessário, em função de condições de atendimento em regime normal e contingência, o despacho da usina de Juiz de Fora, acima de 40 MW, 0 às 7, com uma máquina voltada para o sistema do CEMIG, e 7 a 23,59, acima de 80 MW, com 2 máquinas voltadas para o sistema do CEMIG. Bom, Viviana, essa parte era apenas essas intervenções, eu retorno a apresentação para você. Tá? Obrigado. Obrigada, Felipe. Então, agora eu vou apresentar para vocês a política operativa, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês já estão vendo em tela cheia? Já sim, Viviane. Bom, os resultados, né? Vamos iniciar falando dos resultados do DECEM, né? O CMO. Então, de forma geral, a gente observa que nos subsistemas Sul e Sudeste, o CMO do DECEM e do DECOMP foram similares, né? O CMO do DECEM acompanhou o CMO do DECOMP, de forma geral. Nos dias 9 e 12, os CMOs reduzidos, eles se justificam devido aos patamares de carga reduzida de domingo e feriado. No subsistema Nordeste, também os valores de CMO do DECEM acompanham os CMOs do DECOMP, de forma geral. No dia 8, observam-se CMOs mais elevados no subsistema Nordeste, como consequência do desligamento de um circuito da LT Messias Rio Largo, da LT 230 kV, né, Messias Rio Largo 2, né, CGI 52.343.22. Nos dias 10 e 11, observam-se valores de CMO elevados no subsistema Norte, né, que em geral também os CMOs do DECEM acompanharam os CMOs do DECOMP, né, aí nos dias 10 e 11 a gente observa CMOs mais elevados nesse subsistema como consequência de limitação do fluxo F Manaus, conforme IO-ON N5MM, né, instrução de operação. As demais diferenças
são basicamente entre os modelos mesmo de carga e previsão que geram, né, a diferença de CMO, né, um modelo mais assertivo. O resultado do CMO por barra, a gente está apresentando aqui, né, o CMO do dia 14 do 10, apenas, a gente destaca que apenas 30% do total de barras do SIM é mostrado nesse gráfico, né, observam-se CMOs equalizados entre todos os subsistemas, e a gente vê CMOs um pouco mais elevados na região norte, que ocorrem devido à limitação do fluxo F-Manaus. Os resultados do CMO por barra ali do box plot, né, na região sudeste e centro-oeste, a gente vê que não teve uma dispersão significativa, né, os resultados de CMO, e os outliers superiores ao longo do dia estão associados ao SGI 868622, que exige geração mínima de 80 megawatts em Porto Colômbia. Para a região sul, os valores não apresentam dispersão de resultados e não apresentam outliers. Para a região nordeste, a gente também não teve dispersão significativa dos resultados, e os outliers inferiores entre 8,5 e 10,5 estão associados ao SG 54, 221,22, que limita o somatório dos fluxos nos transformadores 230/69 kV da SE Igapora 2 em 210 megawatts. Na região norte, né, os valores de CMO também não apresentam dispersão significativa dos resultados, e os outliers superiores ao longo do dia são devido à limitação do fluxo F-Manaus. Bom, aqui a gente vai apresentar, então, os desvios de geração, né, entre DCEM e PDP, do dia 8 ao dia 14. No subsistema Sudeste Centro-Oeste, os desvios entre PDP e DCEM da geração hidráulica resultaram de ajustes necessários para a compatibilização da política operativa e ajustes de Unit Commitment hidráulico, basicamente, né, fechamento do balanço do SIM e exploração dos excedentes também energéticos de Itaipu. A geração térmica, as diferenças, basicamente, entre PDP e DCEM foram em função de declaração de inflexibilidade e energia de reposição, inflexibilidade da UTE Cubatão e inflexibilidade de energia de reposição para o UTE Termorrio. Na região sul, as diferenças, né, entre PDP e DCEM também foram de ajustes necessários para a compatibilização da diretriz e da política operativa, explorando os excedentes energéticos da região sul, em função das elevadas afluências nas principais bacias da região, e a geração térmica também em função de declaração de inflexibilidade pelos agentes, né? A gente teve a redeclaração de inflexibilidade das UTS Candiota 3, Jorge de Lacerda B e Jorge de Lacerda C. No subsistema Nordeste, os ajustes, a diferença, né, entre PDP e DCEM da geração hidráulica também foi para ajustes para preservação da bacia do Rio São Francisco, mantendo a defluência de 1.100 metros cúbicos por segundo e associada à política operativa da região Nordeste. E as diferenças da geração térmica entre PDP e DCEM também foram em função da declaração de despacho térmico por inflexibilidade e energia de reposição, né, principalmente das UTS Vale do Açu e Termobahia. No subsistema norte, as diferenças entre PDP e DCEM da geração hidráulica também são para ajustes para compatibilização da diretriz energética e da política operativa, com exploração, sempre que possível, dos recursos energéticos da UH Tucuruí, e ajustes de Unit Commitment hidráulico. A geração térmica, a diferença entre PDP e DCEM foi em função também da declaração de inflexibilidade pelos agentes, principalmente ali inflexibilidade de Maranhão 4 e 5 nos dias 8 e 9, para possibilitar os testes na UTE Parnaíba 5. Nesse slide, a gente apresenta essa tabela que mostra a geração térmica média semanal e a titulação de cada megawatt despachado. A gente teve um despacho de aproximadamente 5,3 gigawatts médio, né, de geração térmica total. O destaque é que
para o despacho por inflexibilidade, né, que tem um total de 4.902 megawatts, representando em torno de 92% do despacho total. Energia de reposição, com 7%. E despacho por ordem de mérito, a gente teve menos de 1%, né, do despacho total. No norte, nos dias 10 e 11, a gente teve o despacho por ordem de mérito das UTS Mauá 3 e Aparecida devido à alimentação do fluxo Manaus. A gente não teve despacho por unit commitment nem razão elétrica. A gente também não teve intercâmbio internacional essa semana, né? Não houve exportação nem importação de energia nem para o Uruguai e nem para a Argentina. Agora a gente vai mostrar o balanço, né, da programação semanal, que esses gráficos mostram, né, as médias semi-horárias do balanço por subsistema ao longo da semana operativa. A gente pode observar que o Sudeste é predominantemente importador de energia, né, é importador em todos os patamares de carga. O recebimento continua com participação relevante no subsistema, mas o principal responsável pela modulação para atendimento de carga foi a geração hidráulica. No subsistema Sul, ele é exportador de energia, né, em praticamente todos os patamares, com geração hidráulica elevada em função das afluências, né, não houve importação e exportação de energia, mas ele teve uma participação importante, principalmente em função das afluências elevadas essa semana. No subsistema Nordeste, a gente verificou um perfil exportador também, de energia em todos os patamares, em função da geração eólica elevada, de aproximadamente 13 gigawatts médios. E o subsistema Norte foi predominantemente importador de energia, sendo exportador de energia apenas em alguns patamares da carga pesada. A geração hidráulica, em função da sazonalidade do recurso, foi o principal fator responsável pela modulação de geração. Agora a gente apresenta, né, um resumo ali do balanço médio da programação semanal, onde a gente destaca que a carga média do SIM foi em torno de 67,7 gigawatts médios, valor bem próximo da semana anterior. A geração eólica de 13 gigawatts médios na região Nordeste, elevação de aproximadamente 1,6 gigawatts médios em relação à semana anterior. No subsistema Sul, ele manteve o perfil exportador de energia no montante de 2,4 gigawatts médios. Destacamos mais uma vez que não houve importação nem exportação de energia, então ficamos com as conversoras, né, desligadas essa semana. A exportação dos bipolos do Madeira ficaram em torno de 800 megawatts médios, e o bipolo do Xingu em torno de 1.700, e a geração de Itaipu em torno de 7,9 gigawatts médios, valor em torno de 100 megawatts médios inferior ao observado na semana anterior. O resumo da política operativa, né, o Sudeste, né, a geração hidráulica, visando basicamente a preservação dos armazenamentos e controle de cotas, né, até muito em função do excesso de energia da geração da região Sul, né, e Itaipu, que a gente teve elevadas afluências, né, basicamente a gente está trabalhando com o controle da cota das usinas da Bacia do Paraná, Ilha Solteira, Jupiá, Porto Primavera e Itaipu. A região Sul, né, a utilização da geração hidráulica de acordo com as condicionantes hidráulicas e das condições de atendimento à carga do SIM, atendendo todos os patamares de carga, dentro do possível, né, em função das afluências elevadas, principalmente essa semana, né, na Bacia do Iguaçu, no início da semana, final de semana e início da semana, né, final de semana anterior, a gente tentou manter
a bacia maximizada, né, ao longo do início da semana, no início da semana passada, de segunda para terça, teve uma chuva significativa também no Uruguai, então a gente, na bacia do Rio Uruguai, então a gente está priorizando, né, junto com Itaipu, a utilização desses recursos. A região norte, na região nordeste, desculpa, manutenção também da exploração das disponibilidades energéticas, respeitando-se as restrições hidráulicas e uso reduzido do recurso da Cascata do São Francisco. E a região norte, exploração das disponibilidades energéticas e fechamento de ponta, né? Basicamente, a gente está usando aí Tucuruí e Belo, administrando, né, o controle da cota de Belo Monte e Tucuruí, a gente está tentando, está usando basicamente o máximo possível, né, mas utilizando basicamente para fechamento de balanço, já que a gente está aí com níveis elevados no Sul e Itaipu. E algumas usinas do Paranapanema. Bom, era isso também que eu tinha para apresentar. A gente vai agora para mais um intervalo de 5 minutos e a gente volta para responder as perguntas desse bloco. Olá, retornamos então para a resposta das perguntas desse último bloco. Eu vou começar então passando a pergunta do Jonathan Sanches, da S Geração. Ele pergunta, vou passar para o Gabriel, ele pergunta, prezados, boa tarde, por qual motivo nessa revisão as UTS CARQ 13 e CARQ 19 vieram sem inflexibilidade que foi declarada na revisão 1 para todos os estágios do modelo DECOMP? Gabriel, por favor, você pode responder para a gente? Sim. Bom, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Nessa semana, nessa revisão, a gente não declarou inflexibilidade. Então, por isso não foi modelado lá. E aí vocês podem acompanhar qual foi a declaração de cada agente no arquivo do Sintegre, no produto do Sintegre, dados semanais da agente de geração para o PMO. Lá vai ter todas as informações de cada semana. Isso. Ok, obrigada, Gabriel. Eu vou passar para a pergunta agora da Mônica, que eu mesma vou responder, da Mônica Zambelli, da CPFL Geração. Nos relatórios Rapidói, as usinas da Power Chip que já entraram em operação não estão aparecendo. Podem me esclarecer por que elas não estariam gerando os montantes atribuídos à parcela inflexível? Obrigada. Eles ainda não declararam, tá, Mônica, essa inflexibilidade para a gente, essa semana eles não declararam, eles estão com algumas máquinas ainda em teste, a gente acredita que eles ainda estão se preparando para gerar, né, talvez até usando o gás para esses testes, né, então ainda não declararam inflexibilidade, eles estão declarando só disponibilidade, mas não inflexibilidade. E no Rapidói a gente vai verificar, tá? Se por acaso ela não entrou ainda na tabela, a gente vai atualizar na tabela de térmicas. Eu vou passar agora para o Thiago Norbiato, para ele responder a pergunta da Laiana Versosa, da América Energia S.A., comercialização. Ela pergunta, prezados, boa tarde. Em alguns dias dessa semana, o registro da régua 11 no DCEM estava comentado no arquivo Entidades. Poderiam explicar por que esse bloco está sendo desconsiderado? Boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. O registro R11 tem a função de controlar a vazão, limitar a variação de vazão na régua 11. Na verdade, uma restrição de cota. E nos últimos dias, devido a uma alta vazão, uma alta defluência do Baixo Iguaçu, essa restrição não pôde ser atendida, precisou ser flexibilizada. E bateu no limite máximo que os campos do R11 aceitam. Por isso que foi retirada a restrição. Na verdade, foi uma flexibilização da taxa de variação. Teve um problema, né? Queríamos flexibilizar mais, mas não conseguimos. E esse problema foi passar ao CPEL, que deve aumentar esse campo, do máxima variação que pode ter. Ok? Obrigada. Obrigado. Obrigada, Thiago. Eu vou passar agora para o Reginaldo, que ele vai responder a pergunta da Mônica Zambelli, da CPFL Geração. Podem detalhar por que está ocorrendo essa energia de reposição e como, em que situação é feita essa titulação? Por favor, Reginaldo. Boa tarde, obrigado pela pergunta. A energia de reposição ela só existe se essa geração térmica é capaz de deslocar uma hidráulica e essa
esse deslocamento seja armazenado em alguma parte dos reservatórios do Sudeste, Centro-Oeste ou Sul, lá onde ela estiver alocada, tá? E as usinas onde estão praticando esse tipo de titulação, né, de energia de reposição, é possível sim. Então está sendo deslocada essas usinas hidráulicas e armazenada no sistema, principalmente usinas ali do Sudeste e Centro-Oeste. Então, usinas do Rio Grande e do Paranaíba, elas estão sendo deslocadas e podem ser armazenadas sem problemas para o sistema, tá? Então, é nessa situação que é feita, então, a energia de titulação de energia de reposição. Passo para ti de novo, tá, Vivi? Obrigada, Reginaldo. Complementando só o que o Reginaldo falou, né, a gente tem situações que a gente está que a gente não tem essa capacidade de alocar essa energia, né, a gente não está aceitando e os agentes retitulam para inflexibilidade, né, muitas vezes, né, porque já estão fazendo esse tipo de declaração para evitar o desligamento de uma usina térmica, né, então, aí a gente informa o agente e muitas vezes ele redeclara para inflexibilidade, tá? Eu acho que era isso que a gente tinha para apresentar hoje, já respondemos todas as perguntas que chegaram até o momento. Eu agradeço a participação de todos, né, muito obrigada pelas perguntas, e até a próxima semana. Muito obrigada.